Nós voltamos ao estudo das cartas de Pedro. Nós vamos começar falando sobre agora a segunda carta de Pedro. Hoje nós temos notado que é muito difícil a gente falar de Deus. A gente sabe falar do homem, sabe falar dos problemas dos homens, sabe dizer quais são os problemas, os pecados das pessoas, o que elas passaram. Mas para pensar, vocês sabem falar de Deus? Quem é Deus? Os atributos de Deus? Conseguiria num período falar sobre Deus sem tocar na humanidade, sem falar dos problemas das pessoas? Conseguiria? Conseguiria louvar, elogiar a Deus por um tempo? Dizer palavras a Ele? Pensa comigo. Conseguiríamos fazer isso? E aí isso me toca o coração porque eu vejo quanto estamos distantes. Nesse trecho que nós vamos ler do capítulo 1 da carta de Pedro, eu vou trazer um pouco disso, porque é o que fala. Pedro fala muito sobre isso, ele traz muitas outras informações, mas ele traz sobre isso o conhecimento de Deus, o conhecer a Deus. Em nenhum momento ele toca nas feridas das pessoas, em nenhum momento ele conta os problemas das pessoas, em nenhum momento. Mas ele diz o que as pessoas precisam fazer: conhecer a Deus. Porque a gente entende que a libertação vem por conhecer a verdade, e a verdade vos liberta. Por que as igrejas estão cheias? Às vezes de pessoas que amam muitas coisas, amam louvores. Às vezes é engraçado que a gente vê que as pessoas gostam do louvor, mas não entendem a palavra, não ouvem a palavra, porque elas gostam do ambiente, mas elas não têm conhecimento de Deus, elas simplesmente gostam do ambiente. Às vezes até a palavra é boa, porque as pessoas estão muito motivadas a querer que os seus corações sejam amassageados, os seus egos. Às vezes algumas palavras as pessoas querem que venham de encontro ao seu coração. Não é geralmente o que acontece? Por que uma pessoa vai na igreja? Porque quer que Deus fale ao seu coração. E às vezes o que Deus quer falar para o coração da gente é: me conheça. Me conheça, entenda quem eu sou. Quem sou eu? Quem eu sou? O que vocês conhecem de mim? Lembram de Jesus? Jesus pergunta para os seus discípulos: o que eles dizem de mim? O que eles dizem que eu sou? Quem eu sou para eles? Muitos dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é algum dos profetas. E Pedro, pelo Espírito, entende: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não disse: tu és Jesus que veio sarar as feridas. E ele veio sarar as feridas, não estou dizendo que não veio sarar as feridas. Mas Pedro reconheceu quem era o Cristo. E nós precisamos reconhecer, entender quem ele é. Nós precisamos disso, porque as pessoas não compreendem isso. As pessoas acham que pelo seu agir, pelo seu mover, por aquilo que elas praticam, elas vão alcançar a Deus. E quando nós começamos a estudar e a conhecer a palavra, nós vemos que de forma nenhuma nós alcançamos Ele, a não ser nos humilhando e entendendo a grandeza dEle e temendo a Ele. Isso é fato. Então eu vou ler do versículo 1 e vou ler até o versículo 12, mas eu não sei se eu vou terminar, porque tem muito detalhe, tem muita riqueza esse texto. Ele é muito rico. Mas a gente faz como a gente costuma, a gente não está com pressa de nada, a gente vai estudando a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar antes. Deus, estamos aqui na Tua presença, ó Pai, e sou incapaz de falar da Tua palavra. Eu sou, Deus. Nós somos também incapazes de entender a Tua palavra. Nós somos falhos, imperfeitos. O Senhor é grande, é poderoso, é soberano. E eu te peço, ó Pai, nos dê da Tua palavra, fala aos nossos corações. Mesmo que esteja aqui pronunciando, ó Pai, falando, declarando, mas que a Tua palavra alcance o meu coração. Porque também preciso, ó Deus, como eu preciso do Senhor. Como nós precisamos, ó Pai, abre os nossos ouvidos, nos dê entendimento da Tua pessoa, de quem o Senhor é. Pai, como precisamos disso. Tira de nós, Pai, todo orgulho, tira de nós, Pai, toda altivez. Nos sujeitamos a Ti, ó Pai, nos sujeitamos ao Senhor. Por favor, ó Deus, ensina-nos, Pai, o que o Senhor tem para nós esta noite.
E se o Senhor permitir ficar gravado, ó Pai, esta mensagem, que outros também possam entender a tua voz, Deus, que seja feito conforme a tua vontade, para louvor do Senhor. Mas desde já, Paizinho, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos revelou isso. E isso é grande demais, isso é poderoso demais. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos revelou. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em teu nome oramos. Jesus. Amém. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmado na presente verdade. Esse pedaço aqui, a continuação dele é tremendo. Tem informação para falar uns 3 dias. Só o começo da leitura, só a saudação, o prefácio, já dá uma mensagem gigante. Ele diz assim: Simão Pedro. Ele quer dizer o seguinte: ele quer dizer que ele é pequeno. Ele não diz o apóstolo Pedro, ele diz Simão Pedro. Pedro a gente sabe que é fragmento. Ele está dizendo e falando que ele é fragmento de rocha. Mas ele não é simplesmente um fragmento de rocha. Ele é o fragmento de rocha, servo e apóstolo. O que quer dizer servo e apóstolo? Alguém que serve de maneira a proclamar um reino a qual ele pertence agora. Porque o apóstolo é um embaixador. O apóstolo não é doutor, o apóstolo não é mestre no conhecimento da lei, o apóstolo não é alguém extraordinário acima do notável, alguém soberanamente impossível. Não, o apóstolo é alguém que entendeu o seu chamado e que ele proclama às pessoas um reino que as pessoas não conhecem. É um embaixador, ele recebeu de Deus uma missão e ele toma essa missão para ele e como servo ele cumpre, como Pedro ele cumpre, como fragmento da rocha. Ele não é a rocha. Só a saudação dá para a gente começar a ver o que Pedro quer trazer para os irmãos. A forma como Pedro sauda os irmãos, a gente já começa a perceber que ele não vem com pompa, ele não vem com cavalo branco, ele não vem de sapato importado, ele vem trazer a informação de que existe um reino, um rei acima do esperado do mundo.
E isso é lindo demais. E ele continua dizendo, apóstolo de Jesus Cristo. A ele dá informação do que ele vai falar. É evidente que eu preciso mostrar quem eu sou e a quem eu sirvo. E isso se tornar a minha religião. A pastora falou no domingo aqui que a palavra religião quer dizer religar. Né? Ela usou até religare, né? Coisa bonita, lendo latim, coisa linda. Religare, entendeu? Mas quer dizer religar. Né? Religar o quê? O homem a Deus. Então, a nossa religião é Jesus Cristo, porque ele nos ligou a Deus. Por isso somos cristãos. Por que a gente diz que é cristão? Porque nós fomos ligados a Deus por Jesus Cristo. Não tem outra, não existe outra religião. Você pode dizer que é religião do amor. Religião do amor vira um monte de coisa, porque que amor é esse? Então, a nossa religião, ela precisa ser dita. De quem você é servo? Então, Pedro, na apresentação, ele mostra qual é a religião dele. Que essa é a religião pura e imaculada. Porque Jesus Cristo nos ensinou a cuidar dos pobres e das viúvas. Então, é igual quando a gente ora. Por que a gente diz em nome de Jesus? Porque a oração foi minha? Não, porque eu fui levado por Cristo a orar. Entendem isso? Isso é importante ficar na nossa mente para você não ter medo de dizer eu sou cristão. Não ter medo de dizer eu sou evangélico. É claro que tem um monte de doidos aí. Um monte de gente fazendo evangeliquez e distorcendo o cristianismo. Um monte de gente. Um monte de gente. E às vezes até nós mesmos. Nós nos tornamos meio gospel, entendeu? Meio alucinados e fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Então, mas isso precisa estar bem firmado no nosso coração. A gente não precisa ter medo de dizer eu sou cristão. Eu sou cristão porque fui ligado a Deus por Jesus Cristo, não foi pela minha força. Entende até aí? Isso é importante estar na nossa mente. Se alguém perguntar qual é a sua religião, minha religião é Cristo. Eu sou evangélico, porque eu falo do evangelho de Cristo. Entendem isso? E foi isso que Pedro fez. Não com soberba, não para dizer eu sou o melhor. A minha religião é a melhor. É claro, Cristo é o melhor sempre. Sempre. Não para dizer para a pessoa que a religião dele não presta, mas para mostrar para as pessoas que quem nos liga a Deus é Cristo. E não existe outro caminho. Se eu tento esconder isso, é porque eu não conhecia Cristo. Pedro começa essa carta exatamente dizendo, sou Simão Pedro, servo, apóstolo de Jesus Cristo. Ok? E ele continua dizendo assim, mas para acrescentar, para dar volume a isso. Ele diz, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Alcançaram fé igualmente preciosa. Ele ainda se coloca no entendimento de que ele não é melhor do que aqueles que estão ouvindo. É fé igual para todos, a salvação é igual para todos. Estou sendo salvo, Pedro está dizendo, da mesma forma que vocês. Não tem diferença, eu não tenho... Se vocês, e entendam bem, essa fé igualmente preciosa é para os eleitos, para aqueles que creram. Porque a carta foi endereçada, não foi para os descrentes, foi para os crentes em Jesus, para aqueles que creem em Cristo, que os liga a Deus, aos cristãos. Ok? Então ele diz que eu e vocês, eu, Simão, Pedro, servo e proclamador do Evangelho da Paz, eu alcancei fé igual a vocês, e é a vocês que eu escrevo esta carta. E ele dá a informação para ficar mais claro quem é esse Jesus, e eu acho lindo isso. Ele diz, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele iguala Jesus a Deus, que é o mesmo. Ele trata de Deus como se fosse Jesus e Jesus como sendo Deus, ok? Então ele mostra que a justiça de Deus através do Salvador, que são uma só pessoa. Só esse prefácio, ele é lindo, essa saudação. Então ele direciona a carta para mostrar-nos o assunto que ele quer dizer. E ele fala assim, versículo 2 e versículo 3. Olha só que coisa legal. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Cara, o que é multiplicar graça? A graça não é uma coisa só.
Percebe comigo? O que é graça? É um favor. E o que é paz? Paz é você estar em tranquilidade onde quer que você esteja. Pode estar o mundo acabando e você está tranquilo. O seu interior está tranquilo. Mas também paz pode ser um lugar onde não tem guerra. Mas o que é multiplicar graça e paz? Ele dá a informação. E é agora isso que nós precisamos entender. Graça e paz sejam multiplicados pelo quê? Pelo conhecimento. Como que a graça e a paz multiplicam? Pelo conhecimento. Se eu não conheço a Deus, eu não sou firmado na graça. Eu não fico em paz. Porque percebe o mundo em que nós vivemos? É um mundo de tribulação. Se eu não conheço a Deus, qualquer tribulação me perturba. Porque se eu não sei o que Deus fala sobre as tribulações, e aí, como fica a minha vida? Se eu acho que eu vindo para a igreja, Deus vai resolver os meus problemas, eu não conhecia Deus. Porque o próprio Deus, através de Cristo, diz que no mundo teríamos aflições. Então, Pedro revela o que é o conhecimento, o que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é avoluntar, é exagerar sobre nós graça, é o conhecimento da graça, a certeza da salvação, a certeza de que seremos salvos no último dia, e com isso ter paz, porque o mundo que vivemos é tribulado. E ele vai continuar dizendo assim, conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos cristãos. Por que eu estou enfatizando isso? Para que fique bem claro que a nossa fé, ela só é firmada em Deus por Jesus Cristo. Tudo que fazemos é por Jesus Cristo. Se eu não aceito isso, eu acho que não é bem assim, tudo bem. Mas a nossa religião é Cristo, é Ele que nos liga a Deus. E a gente não pode tirar esse ponto. Esse ponto é o principal, esse ponto é o fundamento. Jesus é o fundamento. Eu não vou colocar outro fundamento, Paulo diz, porque Jesus Cristo é o fundamento. Então Pedro é taxativo, ele vai falar Jesus até o fim da carta. É Jesus, Jesus, Jesus. Porque tudo que vocês forem fazer, nós formos fazer, a gente precisa ter esse entendimento de que as coisas que eu faço é por meio de Jesus Cristo, porque foi Ele que me ligou a Deus. Então Pedro está dizendo, pelo conhecimento de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade. Entendem isso? Ele está dizendo algo notável. Ele está dizendo que não é por nós. Ele começa a dizer na carta a Simão Pedro, porque o que ele recebeu de Deus não veio dele. Por isso ele está dizendo, visto como o seu divino poder nos deu. O que ele nos deu? O que diz respeito à vida e piedade. Por isso que a nossa religião é Cristo. Porque ele nos deu vida, estando nós mortos, e também nos deu agora a operar o que ele fez por nós. Jesus não nos deu vida, e o que nós fazemos? Ajudamos a outros a viverem a conhecer a Cristo. Esse é o divino poder que opera na igreja que entende quem é Deus. Não é olhar para os seus problemas, é olhar para o outro, para o problema que está no outro, até muitas vezes esquecer do seu problema. É interessante, terça-feira nós tivemos aquela reunião, e a Janaína falou algo interessante, que é o que a gente entende. Quando nós viemos do Ministério de Reconciliação, e lá se falava muito de discipulado, uma das coisas que a gente aprende com o discipulado, com pessoas, o discipulado de Cristo, não o discipulado de reger a vida do outro, mas o discipulado de ensinar a Cristo a outros, nós entendemos o seguinte, que quanto mais a gente se esmera por outro, a gente procura olhar para a nossa vida onde estamos errando. E aí, para não ofender o outro, a gente policia as nossas vidas. Quando a gente ajuda alguém no Evangelho, no amor de Deus, crendo em Cristo, mostrando o que Cristo fez, automaticamente é constrangido o nosso coração a não querer viver mais do jeito que a gente vivia, porque nós agora temos alguém que está nos observando.
Então, automaticamente, quando aquela pessoa nos observa, qual é a nossa atitude diante dela? Sermos iguais a Jesus. Porque Ele já nos deu vida e piedade, através do seu divino poder. Isso é precioso demais. O que Pedro está dizendo como servo do Senhor, como embaixador do reino, é: conheçam a Deus, porque vocês receberam de Deus vida e piedade. Deus transformou a vida de vocês para que, através do poder dele em Cristo, outras pessoas recebam também de Jesus Cristo vida e piedade. Mas olha só que coisa interessante. Ele nos chamou pela sua glória e virtude. Ele nos chamou pela sua glória e virtude. O que é glória e o que é virtude? Glória é fama. Ele nos chamou por causa da sua fama, do seu, como diz aqui, para não esquecer, fama, feitos heróicos, grandiosas obras, e extraordinárias qualidades. Ele nos chamou porque Ele é poderoso, Ele é sensacional, Ele é extraordinário, Ele está acima do normal, Ele vai além de tudo, pela sua glória, e não só glória, mas também virtude. Ele é bondoso, Ele é íntegro, Ele é corajoso, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é paciente, Ele é benevolente, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é sábio, Ele é inteligente. Entende como que Ele nos chama? O Senhor da vida, glorioso, poderoso, majestoso, Rei dos reis, nos chama por causa que Ele é, não é porque Ele viu alguma coisa em nós de preciosa, né? É engraçado, a gente estava cantando, eu vi uma frase no Face assim: não é pecado discutir teologia, não é pecado. E a gente precisa às vezes falar algumas coisas, porque tem coisa que não tem nada a ver, né? Deus não viu que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós não refletimos a imagem do Senhor. Não. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não se importe se o mundo ainda não notou. Quem disse isso? Não é só por causa disso, porque percebe bem, eu sou o espelho quando eu entendo que eu não sou. Porque eu só reflito quando eu me humilho diante de Deus, eu reflito Deus. Mas não é para que as pessoas vejam, ou para que as pessoas notem em mim quem eu sou. Como é que é o restante da música? Não importa se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que você tem valor, que você é precioso como ouro puro de Ofir. Não tem. Não tem. O que tem de precioso é, claro, somos o barro que Ele moldou para derramar sobre nós o seu Espírito. O Espírito é precioso. E por causa do Espírito, graças a Deus por isso, nós nos tornamos filhos de Deus. É o que Ele está falando, por sua glória e virtude. Não é que Ele olhou para Marlete, olha, você ensinou muito bem o seu filho, hein? Deus lá de cima, parabéns, o mundo não notou, não se preocupa não, eu reconheço o seu valor. Não pensa nisso. Não faça isso. Agradeça a Deus como você faz. Senhor, muito obrigado por ter dado força para eu ensinar os meus filhos. Porque veio dele glória e virtude, não veio do homem. Os homens ainda não entenderam isso. Às vezes o camarada tem uma inteligência tão grande e consegue, com a sua engenharia, fabricar um carro. E ele acha que aquela inteligência veio dele. O camarada consegue destrinchar uma célula, ver um câncer e diz, caramba, o cientista descobriu. Nada, chegou o tempo e Deus deu conhecimento para que ele chegasse lá. É glória e virtude de Deus, mas só entende quem é? De Cristo. Que se humilha diante de Deus, se eu tenho alguma coisa, se eu sou alguma coisa, se eu faço alguma coisa, porque veio da glória e virtude de Deus. Porque agora nós fomos chamados em cima disso, nesta virtude de Deus, nesse poder de Deus, que vem dele, não vem de nós. Versículo 4, ele acrescenta mais isso, ó.
pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, pelas quais o quê? Pela sua glória e virtude, por causa dele, por causa do seu poderio, por causa da sua graça, do seu amor, da sua fidelidade, do ser amoroso que ele é, do ser bondoso que ele é, do ser justo que ele é, do ser notável que ele é, por causa dos seus feitos, por causa da sua obra, por causa disso, ele quis, ele deu grandíssima e preciosa promessa. Aí a gente começa a entender que a promessa dele se tornou muito mais valorosa ainda, porque quem está falando é glorioso e tem virtudes para manter até o final. Entendem isso? Cara, isso é precioso demais. Você olha para Deus, para quem é Deus, para os atributos incomunicáveis e comunicáveis do Senhor, porque as pessoas não entendem isso. Tem atributos até que ele permite que as pessoas tenham, e tem atributos que ele não dá para ninguém. Deus, é Senhor. E ele, por sua glória, graça, virtude, amor, dispensa a nós uma promessa. E aí o que você pensa? Estou salvo, estou tranquilo, estou de boa, como dizem, porque foi ele. Agora imagina se dependesse de nós. Como o texto eu vi. Não porque eu estou buscando uma forma tal para alcançar. Meu Deus, um ser humano tentando Deus para tentar chegar à salvação? Não tem lógica. Se não vem de Deus, o homem não alcança Deus. Não pode, não tem como. É nessa obra dele, de Cristo, do nosso Deus, é que nós nos agarramos, nós repousamos, nós nos guardamos, nós agradecemos, nós nos humilhamos diante dele, dizendo: Deus, obrigado. Não tem outra coisa a fazer a não ser isso. Pelas quais coisas ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Isso é lindo demais, não é? Percebeu? Entendeu? Ele nos deu a promessa para que a gente participasse da natureza divina. Isso é lindo. As pessoas às vezes confundem essas coisas, porque a gente tem um trabalho missionário. Nossa, como é uma bênção. Nossa, como tão são. Nossa. Não, isso é graça. Deus dispensar sobre as nossas vidas, a sua natureza divina. E que natureza é essa divina? O Espírito Santo, que habita em nós. Não é coisa de homem. Nunca vai ser coisa de homem. Não pode ser coisa de homem. Não tem como, não existe. No mundo não há nem bicho, nem nada nesse mundo que possa chegar a esse entendimento. Porque pela sua glória e virtude, ele depositou sobre nós promessa. E pela sua... E nos deu o direito de participarmos de sua natureza divina, que é o Espírito Santo, nos selando, nos dando agora a certeza desta graça, a certeza deste amor. E aí descansando o nosso coração. E ele continua falando que havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Foi o que a pastora leu no começo de João, da carta de João. Aquele que está em Cristo não peca. O primeiro pecado, o pecado original, nós fomos limpos, salvos. Do pecado que nós somos, nós fomos gerados, nós somos pecadores. É o que a gente costuma dizer, nós não pecamos e nos tornamos pecadores. Eu bebi uma cerveja. Ai, meu Deus, me tornei pecador. Xinguei o palavrão. Ai, meu Deus, me tornei um pecador. Não! Nós somos pecadores desde criança. A nossa intenção é sempre o errar. Nunca é o certo. Por isso precisa dos pais para corrigir. Porque se você não corrige o filho desde cedo, ele só vai fazer o que é errado para sempre. Leitura, entendimento, conhecimento, habilidades, tudo Deus deu para a gente entender que é necessário, que o pecador precise ser ajustado, corrigido. Então, o que ele tem
está trazendo para nós é que nós fomos salvos desta corrupção, do ser pecador que nos levava ao inferno. O pecado já não nos leva mais ao inferno. Isso não quer dizer que a gente vai continuar pecando. Que era outra coisa lá que o camarada estava falando no texto, lá que eu falei assim, meu Deus do céu, porque o crente gosta de pecar porque é só pedir desculpa para Jesus que Jesus perdoa. Não é verdade. O crente, o cristão, ele entende que é pecador. E que se não fosse pela graça de Deus, jamais seria salvo. Jesus disse, a salvação é impossível aos homens. A humanidade não se salva por si própria. É impossível. E aí ele acrescenta, mostra a glória e a virtude de Deus. Mas para Deus, não é para o homem, mas para Deus nada é impossível. Pedro traz isso assim, de uma forma muito, muito gostosa, né? Ele nos diz que escapamos da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Ele nos tirou, nos resgatou, nos tirou do mundo. Versículo 5 diz assim, versículo 5 em diante. E vós também pondo nisto, mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude o conhecimento. O que ele quer dizer aqui é que de uma maneira zelosa, de uma maneira diligente, de buscar não só intensamente, mas buscar com retidão, buscar querendo conhecer, buscar querendo entender, de uma maneira zelosa, com cuidado, acrescentai a vossa fé. Por que a vossa fé? Porque Deus já depositou em nossos corações. A virtude, a glória de Deus, deu sobre nós o entendimento de quem Ele é. E nós passamos a crer em Deus, a fé. Nós olhamos assim e dissemos, não somos dignos de tamanha salvação. Ele depositou fé para a gente dizer isso. Senhor, nós não somos dignos, mas a Tua graça nos alcançou. E você agradece. E agora Ele acrescenta sobre nós, sobre a fé, a virtude. Que virtude é essa? A virtude dele, da divindade dele, que foi depositado em nós através do Espírito Santo, da natureza de Deus, que é o Espírito em nós. Então, nós nos tornamos participantes e na virtude nós nos tornamos íntegros, na virtude de Deus. Nós nos tornamos corajosos para enfrentar o mundo, justos, fiéis, pacientes, benevolentes, amorosos, bondosos, misericordiosos, sábios, inteligentes. É o que Deus deposita em nós através da sua virtude. Ele continua dizendo a virtude, o conhecimento. Por que depois da virtude, conhecimento? Porque existe uma mania dos crentes de achar que quando começa a fazer alguma obra, que começa a dar certo, que ele é o cara. E aí ele fala o conhecimento. É para que você tenha entendimento que aquilo que você ganhou não é seu. É sempre com conhecimento, é sempre com busca a Deus. Não pode ser diferente, é o tempo todo. Nós precisamos vigiar nisso. Nós precisamos entender que quando nós começamos a volumar obras no Senhor, boas obras, a gente não pode encher a nossa cabeça achando que nós somos alguma coisa. Quando as pessoas começam a olhar para nós, a gente mais ainda tem que refrearmos e olhar, Deus, me ajuda, porque tudo o que tenho é teu. Me dê mais do Senhor. Me dê mais conhecimento de ti para que eu não me orgulhe. Entendem isso? Aí ele continua, fala assim, e ao conhecimento a temperança. O que é temperança? Né, eu costumo lembrar de comida, né? Porque uma comida mal temperada mesmo, sem sal. Imagina uma comida sem sal, sem aquela pimentinha, né? Rafael gosta quando eu boto pimenta na comida. Rafael fica doido quando eu boto comida. Aí vai botar pimenta na comida de novo. Mas aquela pimentinha, né? Não, pouquinho, não é muita não. É só aquela pimentinha que dá aquele pam. Mas imagina, não, tudo bem, não quer pimenta, bota só o salzinho e o alho. Mas imagina uma comida sem alho, sem pimenta, sem sal, sem cebola. Imagina.
precisa falar de comida agora não, Marlete. Deixa a comida para outra hora. Mas é só para a gente entender a ideia de temperança. É a palavra na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Trazer equilíbrio ao local. Entende isso? É o lance da comida. Eu lembro da comida para a gente poder entender. Uma comida sem sal é horrível comer uma comida sem sal. É horrível. Já comeu, eu amo macarrão, mas o macarrão sem sal, nossa, chega a dar ânsia de botar para fora. Tem que ter o equilíbrio. Então, ele nos dá essa temperança. Ele só não nos dá a temperança, aliás, ele além de nos dar a temperança, ele nos dá também a paciência e a piedade. Quando nós conseguimos equilibrar através do Espírito a nossa palavra, a maneira da gente ser, a maneira de nos conduzirmos, ele opera em nós também a paciência de poder esperar. Eu lembro sempre de Jesus. Um dos atributos de Deus é a ira. Deus é o Deus irado com os pecadores. Se Deus quisesse, por causa da sua ira, não existiria planeta desde o dia em que o homem pecou. Mas por causa da sua temperança e paciência, estamos vivos até hoje por causa de Cristo. Entende isso? É uma virtude de Deus, é um atributo de Deus, a paciência. Vem a ira de Deus, mas além da ira, tem a paciência. É como um pai, às vezes vê o filho errar, e por ser filho, o que a gente faz? Espera mais um pouco, ensina mais um pouco, dá mais uma oportunidade, não é assim que os pais fazem? Deus é a mesma coisa, mas entendam que antes não éramos filhos. Éramos filhos da desobediência, não filhos de Deus. Mas Deus, pela sua paciência, veio a morte de Cristo, e Ele deu sobre nós fé, e Ele tirou de nós a concupiscência, o pecado, repousou sobre nós o seu Espírito, e nos salvou. E Ele agora está atribuindo só a nós, porque nós temos a natureza divina. O Espírito está em nós. Então, da mesma forma com que Ele fez por nós, nós devemos fazer também. Sermos temperantes, sermos pacientes. É o que Ele está dizendo. E Ele diz, paciência a piedade. Está ligado, né? Porque Deus teve paciência até Cristo. E agora Cristo teve misericórdia e piedade, nos salvando. É a mesma coisa, o Espírito está em nós. Nós devemos esperar, falar com as pessoas, não querendo que elas se convertam de qualquer jeito, não tentando empurrar algo goela abaixo, não tentando fazer com que as pessoas acreditem no que nós estamos falando, mas nós falarmos com temperança, esperando, tendo paciência, e não só paciência, mas piedade, porque aquela pessoa que não conhece a Deus está indo para o inferno. Então nós precisamos ter misericórdia e piedade daquelas pessoas, assim como Cristo teve por nós. Isso foi derramado em nós. A natureza de Deus está em nós, o Senhor habita em nós, então nós devemos entender isso. E ele diz, e a paciência, o amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor na fraternidade, na nossa comunhão. E não só o amor fraterno, mas também o amor. Ele encerra dizendo, esse pedaço aqui, e ao amor fraternal, o amor. Não só aos de casa, mas também aos de fora. Não é amor, o amor de Deus não tem nada a ver com passar a mão na cabeça, com dizer está tudo bem, faz o que você quiser. O amor é ensinar a justiça, com temperança, com paciência e piedade. Isso é lindo demais, é gostoso entender isso. Versículo 8. Porque se em vós, olha, presta atenção nisso, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar aqui, eu li até o 11, mas eu vou encerrar aqui, só para a gente poder ter esse entendimento e ficar bem gravado nos nossos corações. O que ele quer dizer?
Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, que coisas são essas? A natureza divina, a paciência, a temperança, as virtudes que vêm de Deus, o conhecimento que vem de Deus. Se essas coisas abundarem, essas coisas avolumarem em nós, não vos deixarão ociosos. O que é ocioso? Eu volto para a reunião aqui de terça-feira, a Janaína falou sobre isso. Quando a gente não busca a Deus, quando a gente não busca o conhecimento de Deus, a mente da gente começa a ficar embirutando. Quando a gente busca muito o celular, busca muita televisão, busca muita fofoca com o vizinho, busca qualquer outra coisa, a nossa mente fica ociosa, a gente começa a ficar perturbado com um monte de coisa. Mas quando a gente pratica aquilo que foi derramado em nossas vidas, quando nós entendemos é a moto, que nós precisamos praticar a vontade de Deus, porque ela foi derramada em nosso coração, nós não ficamos ociosos, nós não ficamos com um pensamento aqui e outro lá, nós não ficamos estéreis. Entende o que é isso? Sem dar frutos, sem gerar filhos. É tão bom quando a gente começa a esperar e Deus começa a gerar em nós algo. É tão lindo quando a gente começa a ver a vontade de Deus sendo cumprida. E quando nasce, a gente, nossa, vem aquela paz no nosso coração. Eu digo aqui pela casa. Isso vem, quando eu leio isso, eu vejo muito aqui na casa. Porque tem um tempo que a gente fala assim, não vai dar certo. Tem alguma coisa que está errada. Será que vale a pena o que estamos fazendo? Será que vale a pena cavar esse buraco? Meu Deus do céu, Deus, será que estão entendendo? E a gente começa a sofrer com aquilo. E Deus continua depositando em nós fé para continuar. E aí você começa a ouvir as pessoas falar e que estão entendendo. Você vê gerado, né? Fé nas pessoas. Isso é bom demais. Aí você diz, vale a pena. Vale a pena conhecer a Deus, vale a pena estar diante de Deus, vale a pena lutar por esse ministério de Cristo. Vale a pena estar diante do Senhor, vale a pena sofrer o que nós temos que sofrer, vale a pena, não porque estamos ganhando alguma coisa do mundo, mas porque estamos ganhando experiência, nós estamos ganhando conhecimento, nós estamos ganhando virtudes que vêm de Deus, do próprio Deus para nós. É o que ele está dizendo. Abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo, amarem o Senhor, amarem a Deus, como diz o mandamento. O primeiro mandamento qual é? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E ao próximo, até o Paulinho, como a ti mesmo. Agora eu peguei pesado, né? Mas entenderam isso? Como isso é importante a gente gravar. As pessoas estão indo para as igrejas, esperando que os corações delas sejam amassageados. Enquanto o coração precisa ser espremido pelo Senhor, para que as pessoas comecem a querer conhecer Deus. As pessoas não querem conhecer a Deus. As pessoas querem conhecer o que as pessoas podem falar dos seus problemas. Não, as pessoas têm que entender que elas precisam estar debaixo da unção, do poder, das virtudes que vêm de Deus e participar da natureza divina, para que elas sejam transformadas, para que elas não sejam aquelas pessoas que gostam de ir para a igreja, mas para que elas sejam igreja. Nós precisamos ser esta igreja que ama o Senhor. A igreja é aquela referência de Deus na questão da esposa, da mulher, né, que ela fica esperando. Ela está esperando o marido, ela está esperando as coisas que vêm como suprimento para a sua casa do marido.
Ela está esperando não só o suprimento, mas do marido vir e falar com os filhos e trazer entendimento. E quando o marido sai para trabalhar, ela ainda diz: ouviram o que o seu pai disse? Perceberam o que ele falou? É claro, eu estou falando de um âmbito espiritual. Isso é o dever da igreja. O dever da igreja é se calar diante do Senhor, é estar esperando pelo Senhor, é ouvir a voz do Senhor e ensinar para os filhos o que Deus falou. Porque foi depositado sobre a igreja a glória de Deus, as virtudes de Deus. Entende isso? Isso é importante demais. Não é a glória da igreja, não é a igreja linda, não é a igreja que é legal, a mulher que é maneira. Não, é a virtude de Deus. Aquela mulher se tornou igreja, aquele lugar só se tornou igreja, aquela pessoa só se tornou igreja por causa da glória e virtude de Deus. Porque Ele derramou o que é precioso, a sua natureza, em nós. Nós precisamos buscar isso, entender isso, para que, como ele diz no versículo 2, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, igreja? A gente depois dá continuidade aqui no capítulo, do versículo 9 em diante. Essa carta, ela tem muita informação. Muita informação, muito. É muito gostoso de poder estudar assim a carta de Pedro. E, em especial, ela tem mudado a minha maneira de pensar, o meu jeito de agir. Vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra que Ele trouxe aos nossos corações e que a gente possa sair daqui buscando conhecer mais a Deus, buscando entender mais a palavra de Deus, buscando ensinar as pessoas sobre Deus. Quando elas vierem falar conosco, a gente tenha essa vontade de dizer para elas de Deus, né? Porque às vezes a gente fala um monte de informação, mas a gente não diz quem é Deus. Por que a gente não diz quem é Deus? Porque a gente não sabe quem Ele é. O que a gente vai falar para Deus? Deus, vem para Jesus, vem para a igreja, porque lá é legal. Jesus vai mudar a tua vida. Quem é Jesus? Olha, lá na igreja eu recebi uma cura. Oraram por mim, eu fui transformado. Eu estava desempregado, agora eu estou empregado. Olha, eu tinha uma dor no meu coração, ela saiu. Tá, Jesus, e quem é Jesus? Porque às vezes as pessoas vão vir por esses motivos, mas será que elas vão vir porque conhecem e querem conhecer a Deus e prosseguirem conhecer a Deus? É o que Pedro nos ensina.